um cenário construído em carpintarias, etc., carpintarias e serralharias é de facto muito mais, é um processo de, como custo é superior e também, obviamente, como acompanhamento, a instalação e manutenção e neste trabalho, é uma coisa que eu também percebi, já com alguma experiência que tenho, é que nós, enquanto cenógrafos, estamos numa situação muito na mediação entre várias instâncias, entre o encenador, entre o iluminador, depois quem executa as peças, não é, em oficinas, e finalmente com a equipa técnica. E tendo em conta o dinheiro que eu tinha, pensei, temos que ter uma resposta que se execute rapidamente, porque também a peça começou a ser ensaiada no início de julho, para estrear no início de setembro, portanto, foram essencialmente 2 meses de produção, para a produção dos materiais. E, portanto, tinha que ser uma coisa muito rápida, e isso levou-me um pouco a pensar essencialmente em 2 elementos que estruturam a cena. Aqui o que vemos, pronto, temos aqui, depois eu tenho aqui outros desenhos para te mostrar a seguir. Essencialmente são estes 2 elementos, que é este móvel estante com os móveis, eu já te mostro as referências de onde ele vem, e um elemento que pudesse ter alguma dinâmica na evolução do espetáculo e que funcionasse como uma marcação dos atos, não é? E então surgiu esta ideia. Eu tive, durante o período da Conceição, não só por causa das cadeiras, mas também, essencialmente por causa das cadeiras, estive a ver de facto o que é que foi como é que o período, não é? O que é que existiu como artes decorativas em França durante este período. E vi estive na biblioteca do Gulbenkian, foi essencialmente aí onde eu vi, uma outra coisa em casa, mas encontrei um livro que é do mobiliário, acho que é mobiliário francês, não é mobiliário, deve ser artes decorativas em França no século XIX, que cobre desde o início, portanto desde o romantismo e o neoclassicismo, ainda apanha ali alguma coisa na transição do 18 para o 19, até à Belle Époque, portanto à Arte Nova. Pronto, e todas as imagens que estão aqui situam-se mais ou menos nesse período do texto. O texto é escrito em 1848, o romance, e depois, como teve sucesso, o Dumas filho decidiu fazer uma versão para teatro. No entanto, a ideia de também trazer para a cena, ela começou por uma ideia de ter as telas, por isso é que eu te queria mostrar, ter as telas inteiras. Isto aqui realmente não tem legendas, mas isto seria, uma legenda para isto seria a primeira versão, a versão inicial que eu discuti com o Miguel, em que era ter as telas com imagem integral. Uma após a outra, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Mas depois, justamente também por causa desta imagem, que é uma imagem que foi o Miguel quem, em boa parte, associou as imagens aos atos, não é? Portanto, esta é uma imagem de chegada, tem a ver também com a entrada dela vinda do teatro no primeiro ato. Aqui é o momento em que eles estão no campo, que estão a viver o idílio no campo, portanto temos aqui o casal apaixonado. Aqui volta novamente no quinto ato, quando há a festa em casa da Olympe, volta novamente a esta proliferação, esta exuberância das cores e este requintamento, e finalmente esta por último talvez de uma forma um pouco mais íntima, mas também por um lado um bocado anedótico e também um bocado dramático, no sentido em que é uma peça que fica isolada. Pronto, e portanto isto foi tudo, de alguma forma, essa dramaturgia foi discutida e foi o Miguel que em boa parte depois a definiu. Aqui, o que eu fiz depois foi, como esta imagem era uma imagem do primeiro ato, com esta perspectiva do teatro desde o palco, da plateia, da sala, portanto, do espetáculo, tê-la como imagem integral, a mim parecia uma coisa muito autorreflexiva, demasiado autorreflexiva, não é? Em que se propõe ao público esse espelho, não é? Da sua própria condição. E isso parece-me também uma coisa, uma abordagem um pouco do pós-dramático,
eu também queria cortar um bocadinho com essa via, porque, pronto, não é? Essa é uma via que de uma forma consciente ou não, está muito própria. E, na realidade, isto, trazer estas imagens para este projeto, para mim tem a ver também com muito, como a minha abordagem como no meu próprio trabalho. Interessa-me perceber as coisas e, de facto, cada projeto serve-me para aprofundar um conhecimento que antes de tudo é meu, não é sobre estas coisas, sobre um desconhecimento que eu tenho relativamente a determinados assuntos e, portanto, o meu interesse em ter estas imagens aqui é um interesse que é essencialmente documental. Elas estão aqui como documentos. E eu introduzi depois esta quebra, então, para quebrar justamente essa ideia da possível rebatimento. E, portanto, no fundo depois fiz apenas um jogo gráfico. Eu já utilizei inclusivamente em outros trabalhos meus. Se fores no vires no site da galeria, eu tenho alguns trabalhos em que eu uso muito esta situação de uma imagem cortada ou duas imagens associadas de forma simétrica, sendo que ambos os lados não são simétricos, mas associando. Tenho feito alguns trabalhos de pequena escala usando o formato díptico. E, portanto, aqui elas é um pouco um jogo gráfico, não é? Mas também de uma construção sucessiva, progressiva da narrativa, não é? Em que um ato vai transitando para o outro. No fundo, aqui há uma espécie de uma passagem, não é? De uma diluição. E quando tu estás no fundo, lembras-te daquilo que aconteceu no anterior estás a prever o que é que vem a seguir, sim. E nisso, sim, funciona. Tempo mais palpável. Sim, isso era também um caráter, isso também vem, de alguma forma, também da cenografia que eu fiz para o Frei Luís de Sousa, que eram 3 atos, também havia esta estrutura de atos, não é? Que era muito claro, estes são 5 atos, e a minha proposta era que fazer um paralelo entre revelar o cenário que está todo instalado em cena, as três estruturas, e elas avizinham-se como se elas adivinhassem, fossem uma premonição da tragédia que vem a seguir. Pronto. E aqui, nesse sentido, eu joguei também um pouco nessa mesma continuidade diz muito também sobre o romantismo. Eu mostrei-lhe estes estudos assim, e como tu viste na peça, estas imagens estão enquadradas por uma moldura preta e aparecem depois destas margens que ou são margens do livro, da própria encadernação, ou são páginas. E o Miguel, quando viu aquilo, ficou um bocado perplexo, porque para ele, eu não expliquei com detalhe como é que ia concretizar, não é, como é que ia editar as imagens, mas para ele estas imagens eram a imagem perfeita em si. Pronto. E a mim justamente interessava-me poder ter essa espécie a questão do registro, não é? E da proveniência do material, que tem mais uma vez com esse entendimento disto como um elemento também documental e que informa o público, não é, sobre uma época. Assim como provavelmente haverá no pós-guerra no século XX, condições muito propícias para toda uma cultura do objeto. Isso interessou-me muito aqui, olhar para estas imagens, mais do que sendo coisas bonitas, mas como algo que informa a cultura material do período e obviamente associada ao universo social, cultural e económico das personagens do romance. Que tinha contactos que de alguma forma auxiliavam o processo de empréstimo, a autorização. Portanto, eram pessoas que entendiam a natureza da proposta. Mas bom, então foi aí, depois do São Carlos e circunstancialmente numa outra reunião que eu tive com outro assunto com o Museu de Lisboa, ao visitar o museu, vi que eles também de facto tinham um mobiliário e ao comentar que estava a fazer a cenografia, a diretora do museu, a Joana Sousa Monteiro, disponibilizou-se para eu ir lá ver e pronto. E eu trouxe o que de alguma forma era possível e que evidentemente remetia para o período da peça.
E pronto, conseguimos ter aqueles, o segundo e o terceiro andar. No segundo andar também existem algumas, e penso que no último, pontualmente, existem algumas cadeiras também do próprio São Luís, são umas cadeiras de veludo, assim, um bocado em bloco, que lá estão, e lá está aí depois as do Museu dos Costos e do Museu de Lisboa, ali organizadas como uma forma de, pronto, também com uma, percebes, não é? Quando tens muitos elementos e tens que os expor, no fundo, eu estava a criar um dispositivo de exposição. Sim, claro. E, portanto, depois tive o último passo, foi ver o que é que fica bem com o quê, ter aqui alguma variação de ritmo, de composição. Portanto, como eu dizia, a proposta basicamente surgiu desta abordagem um bocado muito pragmática, eu acho que mesmo conceptualmente pragmática. Sim. E para poder servir, obviamente, a peça, existir como um fundo, mas também poder integrar-se no processo da feitura da peça. Tu tens ali uma fotografia dos cadernos que tu fizeste? Sim, eu mostro-te aqui. Não fiz muitos desenhos, curiosamente, como eu te dizia. Portanto, isto é toda uma parte aqui que tem a ver com a pesquisa que eu fui fazendo. Pronto, algumas das coisas também estão... Pronto, mas não são... Os livros tinham tantas imagens que, no fundo, estas imagens aqui serviram-me só porque... Ou estão aqui porque há alguma coisa aqui no texto que me interessou e que era um bocado uma ideia. Também, através disso, também, lá está, também me interessa perceber, e isso tem também a ver, lá está, com o meu trabalho, é perceber como é que se vive, não é? Como é que se vivia, qual é que era o enquadramento físico em que viviam os personagens. É um bocado essa projeção, dessa imaginação que me interessa fazer. Um aspecto aqui interessante também para neste trabalho e que na realidade também em parte o motivo de ter esta abordagem, agora estou-me um pouco a lembrar, era não só ter um processo um pouco mais simplificado de execução, mas não é muito importante esta questão mesmo. Tem a ver com linguagens, no fundo, com linguagens plásticas, porque eu recentemente fiz 2 cenografias para o Dona Maria, e antes disso fiz uma instalação em que utilizei painéis de MDF pintados. Tem tudo uma pré-existência, talvez menos a cenografia para o Álvaro Correia, para o Quarto Minguante, mas há uma pré-existência na exposição do neorrealismo dessa tal instalação que me leva a ter aquelas formas, é um conjunto de formas geométricas, mas também pode ver isso no site da galeria. E no que eu trago um pouco essa experiência desse vocabulário e dessas formas abstratas, de síntese, mas que remetem para arquétipos do habitar, ou até eventualmente, e como aconteceu no neorrealismo, para movimentos artísticos, construtivismo, e também para o Frei Luís Sousa também trouxe isso. Trouxe, talvez de uma forma um bocadinho mais elaborada, porque as formas arquitetónicas, a estrutura espacial, os elementos remetiam para, sendo refeitos, remetiam para elementos do período, mais ou menos, mas eu fiquei... eu tenho sempre essa relação. Eu não, como eu disse na conversa no domingo passado, com o público, tudo o que está aqui nesta cenografia, está aqui um esqueleto conceptual, porque o que está aqui, tudo isto pode ser preenchido por outras referências, outros móveis e outras imagens de outros livros. Portanto, aqui não me interessa uma afinidade, eu não tenho uma afinidade plástica, estética com aquelas imagens, acho-as interessantes, elas a mim sobretudo informam-me, lá está, quase cientificamente, não é? Sociologicamente, e o que aconteceu com esta cenografia, desse conjunto de 3 cenografias, pode-se dizer que a instalação também é uma cenografia, porque inclusive havia uma parte de performance, havia uma pessoa que de tanto em tanto tempo fazia uma leitura em pé junto à escultura.
é realmente, eu não estava a ficar satisfeito como eu estava a integrar esse arquétipo. Eu estava a sentir falta de ter o objeto e caráter documental em cena. E isso fiquei muito satisfeito logo no início, quando descobri esta solução de ter este tanto com os móveis, que era uma solução que é muito mais próxima a uma pesquisa que eu faço em artes visuais, a pesquisa do documento, do arquivo. O arquivo é um bocado uma palavra, um bocado clichê, mas do documento, eu prefiro se calhar utilizar o termo documento, porque o documento ele pode ser dado a ver de muitas formas. Pode ser dado a ver numa vitrine, como podes torná-lo mais narrativo, hipernarrativo, podes acrescentar outras narratividades e ele continua lá a estar, porque não deixa de ser aquilo de onde ele vem, não é? Não deixa de ser a sua ontologia como objeto, a sua biografia, mas tu podes sempre trabalhar por camadas. E, portanto, fiquei satisfeito. E isso foi uma relação pessoal, devo dizer, porque consegui trazer este tipo de pesquisa e de abordagem para uma cenografia, que era algo que, ao olhar para as fotografias do Quarto Minguante e do Frei Luís de Sousa, estava a sentir alguma estranheza naquele universo plástico, porque depois eu, digamos que lá está, tem a ver com essa abordagem. E, portanto, esta peça, no fundo, resolve um bocado que se calhar é possível pensar-se um bocadinho se calhar é possível introduzir no pensamento para a cena do espaço cênico a minha própria questão como artista, que era algo que eu estava numa espécie de um pequeno conflito interno para resolver. Eu utilizo o desenho, é verdade. Isso tem a ver com os meus antecedentes em arquitetura. Estudei arquitetura, portanto, aprendi a desenhar, ou desenvolvi o desenho a partir daí, e o desenho existe-me como uma forma, por um lado, de eu aproximar-me de uma formalização das formas. Neste espetáculo em particular isso não aconteceu, mas por exemplo, Frei Luís de Sousa, há aqui muito, e o Quarto Minguante, há aqui muitas coisas que são... o desenho também é um desenho que muitas vezes também passa por um desenho em maquete, ou em maquete, mas não no sentido de fazer a maquete final, mas num estudo físico. Sim. Até pode ser feito com folha de papel de máquina. Realmente o desenho existe como um utensílio, como eu te dizia, para eu próprio pensar e ensaiar a forma, mas também como uma forma de dar a ver a cenografia à equipa. Sim. Isso é fundamental, porque eu não trabalho, não domino, eu ainda acabei o curso de arquitetura a fazer o projeto final em à mão. Portanto, eu não domino de todo o 3D. Normalmente peço sempre e acompanho o trabalho depois dos desenhos técnicos. Acompanho também uma parte de desenho, certo? E é uma parte também onde depois percebe-se o mecanismo das coisas. Não é? O desenho técnico é muito importante, e também é ao desenhar que se percebe como é que uma peça deve funcionar e, não é? Como é que ela se deve mover, mas, como eu dizia, realmente mostrar um desenho a uma equipa é... Como é que tu costumas mostrar? Primeiro tenho os encontros com o encenador ou encenadora, e depois, quando a situação já está, quando a proposta está mais sólida e mais definitiva, partilho com a equipa, sim. Não necessariamente ao mesmo tempo que a pessoa, e isso é só por uma questão de organização e de muitas vezes com a pessoa dos figurinos ou com a pessoa das luzes, não é? Mas sobretudo com os figurinos, normalmente há sempre há desfazamentos provavelmente do processo de cada um de nós. Sim. E isso acaba por não ser feito no mesmo momento. Mas o desenho tem essa função da comunicação e do pensamento também sobre o pensamento e trabalho da própria proposta, do desenvolvimento da própria proposta, sim. No Avancena. Eu tinha que resolver como é que esta parte aqui ficava, porque o Miguel Loureiro falou de uma das ideias que ele tinha, era de fazer
toda a peça muito chegada à boca de cena. Ele não queria utilizar muita profundidade. Essa foi uma premissa inicial, depois obviamente que isso acaba por acontecer, mas o móvel de alguma forma funciona ali como porta de entrada e de saída e portanto cria-te ali um limite que ainda assim está chegado, desde o fundo um bocado para a frente, e que traz isso, e os telas também estão ali colocadas naquele sítio também com essa ideia de trazer aquilo mais para um nível mais próximo da boca de cena. Agora estou-me a lembrar. É um estudo de praticável em cima disto, que era uma complicação, porque a medida dos praticáveis, 3 metros não corresponde à medida disto. Este é o desenho que eu passei ao Daniel Worm para a luz, para ele adaptar. Ele ligeiramente depois reinstalou isto. Nós sabíamos que o piano estaria mais ou menos aqui. Foi uma coisa um pouco intuitiva. Depois, finalmente, quando ficou definido que as plataformas ficavam estes 2 níveis ligeiramente acima e este em baixo, ele, como o piano já andava aqui, ele acabou por depois vir ali para aquele canto, e também tomámos a opção de ter um piano vertical, não ter um piano comprido, porque tapava menos a cena. Foi uma opção pragmática. Em relação aos desenhos, quando tu apresentas, os atores normalmente comentam-te os desenhos ou não? Não muito. Posso dizer que os desenhos às vezes, como por exemplo eu estava a comentar esta coisa do telão preto com o preto do telão, das telas com as imagens e com o preto à volta, às vezes um desenho não é suficientemente por mais... E aqui já está o preto à volta. O Miguel Loureiro viu estes desenhos. Ele viu isto. Percebes? Mas o entendimento que eu faço de um desenho, não é? Por mais que a perspectiva esteja feita e seja fidedigna, e este é um desenho desde o início de julho. Portanto, estamos um mês antes do palco da obra ser montada, não é? Isto ser montado em palco. Mas às vezes um desenho, por mais realista que seja, não é suficiente para necessariamente... Porque as pessoas têm uma lei de coisas diferentes, não é? Mas não costumam fazer muito, não. Eu também não mostrei, quando eu mostro a equipa, eu não mostro isto. Isto é um desenho que eu discuto com o encenador, não é? Mas isto, quando eu mostro a equipa, ao elenco, mostro um desenho disto, que a perspectiva é mostrar a coisa acabada como ela vai, como ela aparece. Deixa-me ver. E tu depois voltas aos cadernos, quando acabas? Não muito. Só por necessidade. Mas guardas? Guardo, claro. Sim. Não, eu gosto muito de desenhar. Gosto de desenhar e de conservar isso. Sim, e também me interessa, na realidade é interessante essa questão, não é? Está tudo no mesmo caderno porque para mim faz tudo parte de um processo de criação e, no fundo, as coisas comunicam. Há aspectos que eu tento, lá está, o tal exercício que eu dizia, que me esquecendo de dizer de que como é que eu articulo um trabalho em artes visuais com um trabalho em cenografia, não é? Como é que eu posso ter um elemento que seja comum, uma metodologia, uma abordagem que me satisfaça a mim como artista em artes visuais, mas que também cumpra também os objetivos de uma narrativa, do que é uma escolha de um texto e de uma encenação que não é minha, não é? E com isso eu tenho sempre eu em teatro tenho sempre uma estranheza relativamente aos objetos que faço. Talvez por isso, pensando agora, é verdade, que não tenho isso em artes visuais. Em artes visuais eu consigo mais facilmente surpreender-me com a realização e tenho uma empatia com a cenografia para teatro, tenho um certo conflito.